Fala galera, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aí, curte o vídeo, compartilha, ajuda a divulgar para os amigos aí. Afinal de contas, conforme combinado, mais um vídeo com conteúdo possível aí para o Enem dentro do componente de História, Ciências Humanas. Então, vem comigo, a aula hoje é sobre Iluminismo. O Iluminismo, a gente vai classificar aqui, definir um melhor conceito para o que foi esse movimento. Então eu quero te falar rapidamente como a gente pode entender o movimento chamado Iluminismo. Ele aconteceu basicamente no século XVIII, chamado Século das Luzes, e vamos dizer assim, o epicentro, o local onde tem início esse movimento é na França. Mas, claro que o Iluminismo vai se espalhar pela Europa, ainda durante o século XVIII, e no século XIX o Iluminismo vai influenciar fortemente os movimentos políticos, movimentos emancipatórios no continente americano. Tá? Então é muito importante a gente entender todo esse processo a qual o Iluminismo vai percorrer. Século XVIII, o epicentro, o século das luzes, mas no século XIX os desdobramentos desse importante movimento. E o que é o Iluminismo? O Iluminismo é um movimento de ordem política, de ordem social, de ordem filosófica. Tá? É muito importante você ficar atento a esse conceito. Então ele vai abranger uma série de setores, uma série de segmentos da sociedade no século XVIII e posteriormente ainda no XIX. O que acontece, vamos entender o momento em que surge o Iluminismo. O Iluminismo vai surgir durante os regimes absolutistas, tá? Da França e da Europa de um modo geral. E é exatamente esse contexto, exatamente essa estrutura provocada nos regimes absolutistas que o Iluminismo vai questionar. Tá? O Iluminismo vai questionar, por exemplo, a ideia de poder soberano, de poder absoluto, as leis gerais de legitimação pelo poder, a legitimação divina pelo poder que os reis diziam que possuíam. O Iluminismo vai questionar a ideia de hereditariedade, as heranças, as estruturas sociais. Se a gente olhar, por exemplo, num contexto, na França, por exemplo, antes do Iluminismo, nós tínhamos algo que era os chamados estados gerais, o primeiro estado, o segundo estado, o terceiro estado, com características muito marcantes de divisão, de separação da sociedade, onde estava muito bem definida, uma parte da sociedade com muitos benefícios, outra parte com nenhum benefício, e aí essa estrutura social ela surge durante as monarquias. E o Iluminismo vai questionar, por exemplo, essa rigidez social. Tá? Uma coisa que é muito importante falar sobre o Iluminismo, a gente entender as suas principais características. Tá? Eu não posso deixar de apontar para você a respeito disso. Então, vamos entender. Primeira coisa extremamente importante, o Iluminismo ele tem por marca o racionalismo. Tá? Segundo o movimento iluminista, todo o ser humano é dotado de razão. Tá? E essa capacidade deve ser utilizada enquanto um aspecto libertador, enquanto um aspecto que vai provocar, que vai promover no indivíduo o seu progresso, e para que isso aconteça ele precisa e ele deve se libertar de estruturas que estão definidas e que são rigidamente estabelecidas, por exemplo, pela monarquia e pelo absolutismo. Então é uma característica muito forte, racionalismo, fique atento a isso aí. Outra coisa que vai aparecer, liberalismo. Tá? Até falando já de um dos pensadores, John Locke, precursor ainda do Iluminismo,
ele vai falar, né, do liberalismo. Aqui eu não estou falando só do liberalismo econômico, tá? Eu estou falando do liberalismo social, liberalismo político, liberalismo cultural, né? E o que seria isso? A ideia de que cada indivíduo tem a autonomia, tem a liberdade de se expressar, de se posicionar, enfim, de desenvolver as suas atividades sem prévia determinação. Tudo certo? Outro aspecto importante, então, liberalismo. Liberalismo de ideias, liberalismo de conceitos, liberalismo político, liberalismo, por que não, da economia. Outro ponto importante que o iluminismo traz é a ideia da separação entre Estado e Igreja. Tudo bem? Durante o antigo regime, era muito forte, era muito marcante a união, né, entre duas partes da estrutura social. O primeiro Estado, que era composto, né, por aqueles que faziam parte diretamente da administração, o segundo Estado também, e nessas duas estruturas nós tínhamos aí a nobreza e nós tínhamos o clero, né? Então, o controle político e o controle religioso, a administração política e a administração religiosa da sociedade. E para o iluminismo é fundamental, então, a separação, né, do Estado e da Igreja. Isso também nos faz refletir um outro aspecto do iluminismo. Não há, a partir do ideal iluminista, a obrigatoriedade no que diz respeito à religião. Tá? Então, enquanto, por exemplo, no modelo absolutista, o súdito ele diretamente segue a religião do monarca, né? Para o iluminismo, até defendendo o ideal liberalista, existe uma liberdade. Né? Eu sigo a religião a qual eu fico confortável, independente da religião, da figura, do indivíduo que está no poder. Tudo certo? Isso é um outro ponto muito importante. Outro aspecto fundamental do iluminismo, cidadania. A ideia de cidadania é muito importante aqui. E é legal falar porque a cidadania nos remete à democracia na Grécia. Só que a democracia na Grécia era uma democracia um tanto enrijecida, porque para você ter direito político você tinha que pertencer a um determinado grupo, né? Por exemplo, em Atenas ou em Esparta, enfim. Aqui no movimento do iluminismo, o que vai acontecer? O conceito de cidadania ele se dá de uma forma muito simples, né? O fato de você nascer numa determinada região e fazer parte daquela região já te dá o direito e o ser cidadão. O que significa isso? Participar, usufruir de toda a estrutura que está posta ali pelo governo. Você faz parte daquilo independente do seu nascimento, socialmente falando. Tá? O fato de nascer naquele lugar te dá, né, a ideia de cidadania. Isso é muito legal porque hoje, né, nós, por exemplo, brasileiros, nos valemos desse princípio. Né? Eu sou cidadão brasileiro a partir do momento que eu adquiro a minha certidão de nascimento. Pronto. Então eu já passo a usufruir direitos, né, a ter benefícios pelo Estado brasileiro. Benefícios esses que são defendidos, né, por declarações universais. E uma das declarações universais, olha que legal, inspirada no iluminismo. Eu estou falando da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1789. Tudo certo? Seguindo um pouquinho. Você não pode deixar, né, de saber de alguns dos principais pensadores do iluminismo. Tudo bem? Então, para te ajudar, já falei do John Locke, né, mas ele é precursor. Né? O John Locke vai estar muito mais ligado aos movimentos da Inglaterra, mas tem forte influência a sua produção para o iluminismo. Só que existe um pilar, né, muito importante aqui no movimento iluminista de três indivíduos, né, de três pensadores. O Voltaire, tá bem? O Montesquieu e também o Rousseau. Quero falar um pouquinho sobre eles. Voltaire. O Voltaire ele traz um conceito muito importante, né, dentro do pensamento iluminista. E o Voltaire, o que ele faz para nós aqui?
apresenta uma ideia aonde eu tenho fortemente, tá, a estrutura monárquica e essa estrutura monárquica ela é questionada pelo próprio iluminismo, tá? O Voltaire ele vai indicar, por exemplo, a possibilidade do chamado despotismo esclarecido, tá? O que seria o despotismo esclarecido? O iluminismo provoca a necessidade de os monarcas reverem as suas posturas, reverem as suas condutas enquanto governantes, tá? Mediante as demandas promovidas pelo pensamento iluminista. Tá? Posso falar, por exemplo, o Marquês de Pombal. Marquês de Pombal e as reformas, né, do Marquês é uma clara evidência de despotismo esclarecido. Então, o monarca permanece desde que promove mudanças significativas na sua maneira de se portar em relação aos seus súditos. Tá bem? Então, isso foi Voltaire. Além do Voltaire, o Montesquieu, o famoso Barão de Montesquieu, é outro cara que também tem uma ideia muito legal, né? E esse conceito do Montesquieu vale a pena reforçar aqui. Você já deve ter ouvido falar na separação dos poderes. 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Esses poderes, segundo o Barão de Montesquieu, eles devem ser ao mesmo tempo autônomos e harmônicos, né? Segundo Montesquieu, isso promove equilíbrio, né? Quando um governante está para tomar uma decisão, para promover uma ação de governo e assim ser o mais correto em relação aos seus governados. Já o Rousseau, né, o terceiro aí desse pilar, ele, em sua obra-prima Contrato Social, ele vai fazer uma forte crítica, né, à ideia, ao conceito de propriedade privada. E, além disso, ele vai reforçar algo que deve, segundo ele, Rousseau, fazer parte da vida política, né, de todo cidadão. Qual é? O questionamento frente à postura e frente à governabilidade de um líder, né? E a possibilidade de, em caso de esse líder se tornar ou se aproximar de um tirano, né? Ou seja, alguém que não governa para os seus governados, ser retirado, né? Pela vontade popular, pela vontade dos governantes. Isso é muito importante, isso é muito legal, né, de pensar no Rousseau. E para fechar, eu não poderia também deixar de falar de alguém que vai provocar uma junção das ideias de Voltaire, de Montesquieu, de Rousseau e tantos outros, do próprio John Locke, que é o pensador, o filósofo Diderot. Tá? O Diderot é responsável por um movimento chamado enciclopedismo. E o que foi o enciclopedismo? Nada mais do que a organização das ideias, dos pensamentos, dos conceitos filosóficos e, a partir disso, a universalização dessas ideias para, afinal, né, produzir aquilo que era o maior dos objetivos do iluminismo: levar à luz o conhecimento a todos possíveis. Tudo bem? Então é isso, espero ter te ajudado, espero ter contribuído com você. Um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.